Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e nós vamos conversar sobre temperamentos. Hoje nós vamos falar sobre melancólicos e fleumáticos. Afinal, sou melancólica ou fleumática? Recebo muitas dúvidas a respeito disso e isso acontece justamente porque vocês compartilham de um aporte em comum, mas a maneira como vocês veem, a maneira como você age, né, como você se manifesta no mundo é completamente diferente de um para o outro. E essa diferença tem que ficar bem clara na cabeça de vocês para vocês começarem a entender o seu temperamento e então ganhar conhecimento profundo, ou seja, sabedoria, né, para ter boa administração, para ter prudência para tomar ou não ações na sua vida. Afinal, esse é o grande objetivo dos temperamentos, né, que a gente possa se conhecer. E aí então saber se eu vou agir ou não, com prudência, com administração dos seus atos, né? E aí um segundo passo também muito importante é começar a entender e a observar os temperamentos das pessoas que estão ao seu redor. Isso vai facilitar muito o seu relacionamento, né? Seja ele em casa, seja ele com o marido, com os filhos, na sua família, no emprego, com os amigos, enfim. Temperamentos é um assunto que vale a pena ser estudado com cuidado, com zelo, porque ele desbloqueia muitas áreas da sua vida, tá certo? Então, bora lá começar o nosso bate-papo. E a confusão, se eu sou melancólica, se eu sou fleumática, acontece justamente porque vocês compartilham de um mesmo aporte. Vamos entender um pouquinho o que é isso de aporte. Olha só, já deixei aqui desenhado. Aporte são essas linhas que se cruzam, tá? Então, o temperamento, ele se dá na união desses dois aportes. Então, cada união entre dois aportes, eu tenho um temperamento. Então, bora lá. Eu tenho esses dois aportes aqui, que são os quentes e os frios. E eu tenho esses dois aportes nessa linha, que são os úmidos e são os secos, tá certo? Então a confusão acontece porque vocês estão aqui embaixo, ó. Vocês compartilham deste mesmo aporte, que é o aporte frio, que é a maneira como vocês vão reagir ao mundo, a maneira como vocês vão reagir às coisas que aconteceram na sua vida. Diferente do sanguíneo e do colérico, que também rolam umas dúvidas aqui geralmente, né? Sou colérico ou sou sanguíneo? Justamente porque compartilham deste mesmo aporte, desse aporte quente. Tem vídeo já lá no meu canal explicando a diferença aqui, como é que eu vou saber se eu sou colérico ou sanguíneo. Hoje nós vamos ficar aqui nessa parte, tá bom? Então, para eu definir se eu sou melancólica, eu já sei que eu sou fria, tanto melancólica como fleumática. Eu vou ter necessariamente um aporte frio no meu temperamento. O que diferencia se eu vou ser fleumática ou melancólica é esses dois aportes aqui. Se eu tiver o aporte úmido e frio, eu vou ser fleumática. Se eu tiver o aporte seco e frio, eu serei melancólica, tá certo? Esse daqui é o esquemão do porquê que muita gente confunde melancólico com fleumático e sanguíneo com colérico, por causa deste aporte aqui. Mais uma vez, tem vídeo explicando já essa partezinha de cima. Hoje nós vamos nos concentrar aqui nessa parte de baixo, tá certo? Então, por que a confusão acontece? Porque vocês compartilham deste aporte frio, certo? E o que esse aporte frio vem nos lembrar? Esse aporte frio vem nos lembrar a maneira como a gente reage aos acontecimentos que acontecem, que a gente experimenta na vida. Então, diante de uma cena, diante de um fato, diante de uma notícia, diante de algum movimento externo, os frios, melancólicos e fleumáticos, eles agem de forma mais lenta. Eles se movimentam de forma mais lenta. Por quê? Eles vão olhar aquele movimento, aquela cena, aquele acontecimento e vão trazer aqui para o mundo das ideias. E aqui, de forma concentrada, de forma interna, na sua caixinha, no seu mundinho, na sua casinha, eles vão elaborar aquilo que aconteceu, meditar sobre, pensar sobre, para depois, só depois então, tomar uma ação. Bem diferente, aliás, completamente o oposto dos quentes, que já bateu, tomou.
Então, os frios têm essa característica. Aqui acontece a confusão. Tanto o melancólico como o fleumático, eles agem dessa forma. Diante de um mesmo fato, eles vão ter esse mesmo comportamento. Vão observar aquilo que aconteceu, tô vendo o que aconteceu. E aí eles vão meditar sobre, pensar sobre, analisar sobre, para depois, então, só depois, tomar alguma ação. E isso deixa os dois temperamentos com uma característica muito deles, que são aquelas pessoas mais lentas, aquelas pessoas mais difíceis de se movimentar na vida. Então perceba que tanto o fleumático como o melancólico, eles são muito mais lentos na sua vida, certo? Justamente por causa disso, eles têm a necessidade de elaborar as coisas por mais tempo, ok? Se falando nos fleumáticos, o que acontece? Os fleumáticos, eles têm uma necessidade dessa lentidão por conta da sua apatia, da sua mansidão, da sua moleza, da sua inatividade na vida. Então, esse é o grande motivo do porquê que os fleumáticos são mais lentos, né? Então, eles têm essa morosidade para tomar uma decisão, essa morosidade, essa lentidão, essa mansidão, né? Essa inatividade para se movimentar na vida. O tempo para os fleumáticos, para uma decisão, ele é mais lento, por conta disso, por causa dessa mansidão, né? Então, o que acontece? Ele vai pensar muito antes de tomar uma decisão. Ele vai pensar muito antes, por exemplo, na hora de entrar em uma relação. Para sair de uma relação, né? Será que eu entro? Será que isso vai ser bom para mim? Será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que eu vou ser recompensado? Será que eu vou ser retribuído pelo meu amor que eu vou oferecer para essa pessoa? Né? Então, há uma lentidão maior, e assim é em todos os aspectos da vida. Para eu escolher uma profissão, para eu decidir se eu quero ou não uma vaga, às vezes eu estou diante de uma oportunidade de emprego, eu vou ficar pensando, se eu for fleumática, se isso vai valer a pena, se isso faz sentido na minha vida. E assim, como eu disse, é em todas as horas da vida. É para sair para jantar, eu não sei que restaurante que eu quero, o que será que eu quero? Mas será que isso vai ser bom? Será que realmente eu estou a fim de comer isso? É assim para escolher uma roupa? É assim para escolher um destino de viagem? Muitas vezes a grande chance da sua vida, uma grande oportunidade baixa na sua vida e tu tá ali pensando, será que isso vai ser bom? Será que faz sentido isso para mim? O que eu vou ganhar com isso? Quem será que vai entrar? Eles têm essa necessidade de ficar mais tempo elaborando. Vai se identificando aí, fleumático, se é assim que funciona na vida de vocês? Né? Então, perceba o quanto isso é moroso, o quanto isso é lento, né? Os fleumáticos sempre tendem a demorar mais para decidir algo. É deles, é natural, é da sua essência agir dessa forma, né? E aí, o que eu chamo a atenção agora é que os fleumáticos não necessariamente não, eles necessitam estar no bastidor do palco da vida. E para eles está tudo bem ficar ali naquela posição. Eles não têm pretensão nenhuma de estar ao palco, né? De estar à frente das coisas, de aparecer nas coisas. Muito pelo contrário. Os fleumáticos, se puderem ficar para todo sempre nos bastidores do palco da vida, tá tudo beleza. E não é por timidez, não é por isso. Os fleumáticos ficam lá porque eles são mais contraídos, né? mais contidos, mas tem um agravante aqui, fleumáticos, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês têm sim uma visão do querer o grandioso, mas que alguém vá buscar esse grandioso para você. Ou seja, ele quer ficar sempre atrás de uma pessoa que possa colher grandes acontecimentos na sua vida. Então, observe a sua vida se você está dentro de uma relação, né? Se você não coloca o seu marido ou a sua mulher à frente de você, no sentido de que deixe ele brilhar para que eu possa usufruir daquilo que ele conquista na vida. É como se você
né? Quando casa, tá um do lado do outro, mas você, fleumática, vai ficando para trás, nos bastidores desse relacionamento, nos bastidores dessa vida, para que o outro faça por você, né? Então, assim, o fleumático não é que ele é preguiçoso, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe, aliás, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem obrigações de vida, mas eu vou ficar aqui quieta, né? Vamos ver se alguém se manifesta e faça por mim. E é assim, geralmente, que os fleumáticos se posicionam nos relacionamentos, numa empresa, numa roda de amigos. Ele sempre fica esperando para ver se alguém toma frente daquilo por ele. Por quê? Porque ele não gosta do grandioso? Não, ele ama o grandioso, como todos os outros temperamentos, né? Mas, se alguém puder fazer por ele, ele fica de boas. É assim que ele se posiciona na vida. Esse é o posicionamento dele. E isso traz grandes consequências para você, fleumático, né? Porque você é uma pessoa capaz tanto quanto qualquer outra. E quando você age nessa sua inércia, nessa sua preguiça, nessa sua inatividade para com que as coisas aconteçam na sua vida, você se coloca não numa posição de bonzinho, porque fleumático tem essa visão, né? Não vou me opinar, deixa ele escolher, porque eu sou boazinha, eu deixo ele escolher. Sempre deixo escolher, eu sempre fico por último para escolher as coisas, porque eu sou boazinha. E aí você se coloca nesse papel de boazinha, mas na verdade você está sendo o quê? Descomprometido com a sua vida. Você está refugando da sua vida, afastando da sua vida responsabilidade, posicionamento. Porque quando você faz isso de empurrar a decisão para que o outro tome, não é porque você é boazinha, é porque você não quer assumir responsabilidade para a tua vida. Tanto para agir, fazer alguma coisa da sua vida, como se algo der errado, você não escolheu. Quem escolheu foi outra pessoa. Então perceba o movimento que acontece na sua vida. Você coloca outra pessoa no palco, você prefere ficar nos bastidores para que essa pessoa se movimente, conquiste coisas grandiosas, para você ir só usufruindo disso que ela construiu. E será que isso é saudável? Então, assim, os fleumáticos que não possuem conhecimento profundo, que não possuem sabedoria, que não se permite perceber como é que naturalmente agem na vida, eles vão ter uma vida o quê? Uma vida pequena, de poucas conquistas, de poucos bens materiais, de pouco tudo, porque ele não se propõe, ele não se posiciona diante a vida. Ele vai estar sempre buscando os bastidores. Para quê? Para ficar na folga, para ficar na inatividade, esperando com que o outro conquiste para que ele usufrua do bom e do melhor. Esse é o grande dilema dos fleumáticos. É completamente diferente dos melancólicos. Os melancólicos, eles também têm uma lentidão para se movimentar na vida, afinal eles compartilham aqui do aporte frio, mas os melancólicos, eles têm uma necessidade de posicionamento diferente dos fleumáticos. Eles vão sempre se posicionar na vida. Vão continuar pensando de forma vagarosa? Vão, porque os melancólicos também precisam desse tempo um pouco maior para elaborar as coisas, para meditar, né, as coisas. Mas aqui, faz a grande diferença, porque quando eu venho aqui para os fleumáticos, a sua memória é rápida, eles não guardam as coisas. Quando acontece algumas coisas na vida do fleumático, ele vai olhar aquilo, ele vai pensar, mas ele vai fazer o quê? Ele vai conceituar aquilo que aconteceu, dar o nome e vai falar, ok, beleza, bola pra frente e vida que segue. Então não é que ele não sente, ele vai sentir, ele vai sofrer, ele vai ficar alegre, ele vai ficar injuriado, ele vai sentir. É natural do ser humano sentir as coisas, mas ele vai conceituar e vai seguir a bola pra frente. Então ele vai agir assim num término de namoro, ao ser desligado de uma empresa, ele vai sofrer. Mas ele fala, tá bom, saí da empresa, me mandaram embora, eu preciso arrumar outro emprego. Ele conceituou e aí ele vai olhar e vai falar, agora eu vou procurar outro emprego. Diferente, por quê? Porque aqui é úmido, os fleumáticos são úmidos, nada fixa nele, nada fixa. Eles vão pensar, mas nada fixa, ok? Os melancólicos é o oposto.
eles vão pensar e eles vão guardar aquilo que aconteceu na vida deles. Então, quando se termina uma relação, por exemplo, de um melancólico, ele vai olhar para aquilo e ele vai ficar completamente abatido. É nítido, assim, é transparente que o melancólico está passando por algum final de ciclo, por exemplo. Aqui tu não vai saber. O fleumático não vai te dar essa pista, porque ele só está elaborando, conceituando para daqui a pouco já, esqueci, ficou para trás. O melancólico não. O melancólico ele vai pensar, ele vai meditar e ele vai ficar completamente abatido por aquilo que aconteceu na vida dele. Porque para o melancólico a ordem é importante. Então, quando a ordem, a estrutura, ela é rompida, seja ela por um término de relacionamento, por um término de um tempo numa empresa, pelo término de uma estadia dentro de uma cidade, por exemplo, mudança de local que mora, ele vai ficar abatido, porque aquela ordem, porque a estrutura que dava significado para a vida, para os seus planos, perceba, ele cria uma ordem, uma estrutura, regras, conceitos, e aqui ele começa a formar a estrutura para colocar a vida dele. E quando isso aqui se rompe, isso aqui cede, final de relacionamento, final de emprego, mudanças, grandes mudanças, isso aqui rompe, ele se sente o quê? Perdido. Ele não sabe o que fazer. Então ele fica extremamente abatido, porque o alicerce dele, a ordem, a estrutura que ele tanto preza, acabou de se romper. E aqui está praticamente as duas grandes diferenças, entre o fleumático e os melancólicos. Essa é uma das grandes diferenças. É a maneira como você guarda as coisas. O melancólico vai guardar detalhes e vai guardar detalhes para todo sempre. É como se ele tivesse uma caixinha, um saquinho, onde ele guarda todas essas histórias, todos os acontecimentos que aconteceram na vida dele. Então, para um melancólico, quando você pergunta algo que aconteceu na vida dele, pode ser de anos atrás, ele não conta a história assim, foi assim, assado. Não, ele retoma aquela história, aquela cena. É como se ele tivesse várias CDs, vamos dizer assim, que ficam gravados essas cenas, esses acontecimentos na vida dele. Então, quando o melancólico vai contar uma história, ele se remete a essa cena, a esse DVD, e aí ele vai contar detalhes de fala, contar detalhes de como é que estava o dia, contar detalhes de como é que aquilo chegou naquele ponto. Ele vai sentir tudo aquilo que ele sentiu naquele dia, independente do tempo que passou. O fleumático nem vai lembrar, esqueceu, passou. O melancólico não. Ele vai lembrar para todo sempre e com detalhes. Essa é uma grande diferença entre vocês dois. A outra diferença é o que eu já falei lá dos fleumáticos. O seu movimento, a sua ação, ela é lenta porque ele não quer comprometimento com a vida. Ele não quer se posicionar. Diferente dos melancólicos, que um dos seus grandes desafios é o não movimento pelo perfeccionismo. Os melancólicos, por eles terem essa visão de ordem, estrutura, do que é certo, do que é grandioso, então eles se fixam, eles param, eles criam raízes, se dificultam no seu movimento por conta do perfeccionismo. Então ele sempre vai buscar o perfeito na cabeça dele. E aí o perfeito envolve equipamento, envolve estudo, envolve estrutura de lugar, envolve pessoas. Mas aí eu venho aqui dizer para vocês, melancólicos, existe algo na vida que é perfeito? Tudo está em constante mudança e transformação. Então não podemos ficar aqui, e eu coloco não podemos porque eu sou melancólica e eu já sofri muito por conta desse perfeccionismo, paralisada para esperar o melhor horário, o melhor tempo, o melhor dia, o melhor livro. Quem me conhece sabe o tanto que eu estudei para poder estar aqui dando essa aula, para poder falar sobre esse assunto.
Eu devo ter uns 8 cadernos, uns 10, 15 livros falando sobre o assunto, né? Então, assim, eu não consigo ler um livro, eu tenho que ler 2, 3. Então, assim, ó, é a profundeza desse elemento seco, desse aporte seco, que faz com que eu tenha que estudar, tenha que saber, tenha que tudo para então me movimentar. E isso me deixa preso no perfeccionismo. E aí vem um grande desafio, que é esse ponto que eu quero deixar salientado, frisado aqui na parte dos melancólicos, é que nós precisamos nos movimentar. E isso é muito sério, porque o universo precisa da sua energia. Quando você, dentro do seu perfeccionismo ilusório, se paralisa, você está pecando e não entregando para o outro aquilo que ele precisa. A professora Lucelena, ela explica uma coisa que depois que eu escutei essa aula dela, acho que foi aí que me deu um tum, eu falei, eu preciso me movimentar com mais rapidez. Ela fala do karma, no sentido do karma universal, né, daquilo que a gente precisa carregar para o todo sempre. É mais ou menos assim, ó. Se eu tiver uma linha do tempo da minha vida aqui, né? Tá? E aí, aqui tem uma linha de tempo de outra pessoa, certo? Nesse ponto aqui, eu vou me encontrar com essa pessoa, correto? Nesse ponto aqui, eu venho aqui, essa pessoa vem aqui e a gente vai se encontrar aqui. Eu, como sou perfeccionista, só vou agir quando as minhas coisas estiverem prontas, quando tudo estiver lindo, maravilhoso, na minha concepção de perfeccionismo, eu vou diminuindo a minha velocidade aqui, no meu caminho. E essa pessoa continua caminhando numa velocidade que seria o certo. E eu fico lenta. Você percebe que a pessoa passou por esse ponto, foi embora e eu nem cheguei aqui ainda? Eu não cruzei com essa pessoa? E às vezes, uma palavra que eu fosse dar para essa pessoa, exatamente nesse ponto, impediria ela de fazer alguma coisa aqui, de tomar alguma atitude, alguma decisão que levasse ela para o abismo. Então, esse karma aqui, ó, tu vai carregar para o resto da vida. Por quê? Pela sua falta de inatividade. Pela sua falta de entender, melancólico, que o perfeito não existe. E essa historinha aqui serve para você, fleumático. Na sua inércia, na sua morosidade por fazer, de não assumir responsabilidade para agir na vida, às vezes você não vai encontrar no momento certo a pessoa que precisa de você. Aqui se forma um karma. Aqui se precisa equalizar as coisas. Mas lá em cima tu combinou com Papai do Céu, com Deus, com todo, com não sei quem, mental superior, não sei como é que você chama, que você iria ajudar essa pessoa. Exatamente nesse ponto. E você combinou a velocidade com que você ia andar aqui para que você cruzasse essa pessoa no momento certo. Agora, você imagina numa vida toda o tanto de pessoas que você deixa de cruzar. Porque o melancólico fica preso no seu perfeccionismo. Ah, só vou caminhar a hora que tudo estiver perfeito. E o fleumático deixa de caminhar porque, deixa que alguém caminhe no meu lugar. Afinal, vou ficar aqui, quem sabe alguém caminha para mim. Entenderam? Depois que eu fiquei sabendo dessa historinha aqui, eu cuido um pouco melhor das minhas coisas. Eu sei que eu preciso de um tempo maior do que talvez esses 2 temperamentos aqui para me movimentar. Porque é do meu aporte. Ok. Mas eu estou atenta para ver se o que eu preciso fazer não vai extrapolar e vai cair no perfeccionismo do não feito. Porque eu sei que eu tenho responsabilidade com pessoas e principalmente com a evolução do universo. E é assim que a gente diferencia os dois temperamentos. O fleumático, uma pessoa que é lenta para se movimentar por causa do seu aporte frio, mas que não guarda. Diante de uma coisa, ele vai elaborar aquilo, vai meditar sobre, vai pensar sobre e vai esquecer, vai passar. Vai conceituar aquilo que passou na vida dele e vai
vai deixar. O fleumático que não se movimenta porque tem uma inatividade, uma mansidão, uma apatia, uma moleza diante a vida. Não porque ele não quer grandes coisas, porque ele quer sim, ele gosta de grandes coisas. Mas se alguém fizer para ele é melhor. E aí gera um não comprometimento na vida, o não posicionamento na vida. Para me posicionar como bonzinho, mas quando na verdade eu estou sendo o quê? Egoísta. De não assumir a minha vida, de não assumir as minhas responsabilidades e os meus erros. Porque quando eu não escolho, quando eu não me posiciono, não foi erro meu, não fui eu que escolhi, tá vendo? Eu falei para você não escolher, inclusive. E aí a vida passa e você tem uma vida pequena, porque às vezes diante de uma imensa oportunidade, tu faz o quê? Vou esperar eu trabalhar, vou esperar eu ter dinheiro, vou esperar meus filhos crescerem, eu vou esperar o meu marido estabilizar, eu vou esperar e nunca vai agir. E a sua vida é pequena. Os melancólicos, iguais os fleumáticos, têm uma lentidão também no seu movimento. Mas a grande diferença aqui tá porque os fleumáticos não vão guardar as coisas, vão conceituar e deixar partir. Os melancólicos, por conta do aporte seco, vão guardar tudo o que aconteceu. Com detalhes, com cheiro, se duvidar, eles vão guardar tudo. Os detalhes e os sentimentos que viveram naquela cena. E vão ficar abatidos. Porque quando diante de uma grande tragédia na sua vida, o alicerce que segurava ele desmoronou. Então ele vai ficar perdido, ele vai ficar sem movimento, sem ação, sem o que eu vou fazer agora da minha vida? Tudo o que eu planejei estava ali. E aí eles vão ficar abatidos sim. Com certeza vão ficar abatidos. E a sua lentidão de movimento, apesar de se posicionar, porque o melancólico necessariamente ele se posiciona, é do melancólico se posicionar, diferente dos fleumáticos, eles se posicionam, mas eles têm dificuldade de se movimentar por causa da sua perfeição. Tá sempre procurando o perfeito. Tá sempre procurando que, preciso de mais. Não, eu só vou me movimentar a hora que tiver isso. Só vou me movimentar a hora que eu souber isso. Só vou me movimentar a hora que eu tiver essa ferramenta. Quando eu estiver nessa casa, quando eu tiver esse carro, quando eu tiver. E aí ele não se movimenta, porque ele sempre fica procurando o perfeito. Então, cuidado. Completamente diferentes, apesar de compartilharem o mesmo aporte que dá o movimento à vida, a maneira com que eles se comportam diante da vida é completamente diferente. O seu motivo para agir na vida é completamente diferente. Tá certo? Eu espero profundamente ter ajudado, que a partir de hoje vocês não confundam mais se vocês são melancólicos ou se vocês são fleumáticos. Mais uma vez, para quem quiser saber a diferença do coléricos e dos sanguíneos, tem vídeo no canal, é só correr aí atrás, né, procurar um pouquinho que vocês vão achar. E aí vocês vão começar a entender de fato o seu temperamento. Quando a gente entende nosso temperamento, a gente entende muitas coisas que a gente faz na nossa vida. Mas que isso não sirva de motivo para, deixa assim, eu sou assim, meu temperamento é assim. Não, muito pelo contrário. Eu vou me observar, me conhecer e, a partir de então, ganhar conhecimento para lapidar aqueles pontos que precisam ser melhorados. Para que então eu possa me desenvolver, eu possa contribuir com o universo com mais assertividade, com mais energia. Eu estou dando a minha contraparte para o universo. Assim como, né, nós combinamos lá em cima com o Papai do Céu. Eu vou experimentar a vida, eu vou ganhar muitas coisas, eu vou experimentar muitas coisas, mas para isso eu preciso também contribuir com a evolução do universo. E aí vem os temperamentos para te ajudar nisso. O que eu preciso melhorar para que então eu evolua, eu contribua de uma forma mais eficiente, mais sábia. Tá certo? Então pensa aí, a partir de hoje eu tenho certeza que vocês não vão mais confundir se são fleumáticos ou se são melancólicos, tá certo? Se fez sentido para você, curte, compartilha, comenta, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar sempre, cada vez mais vocês, tá certo? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.